Quality by Maracedo, nós estamos aqui no consultório da doutora Maria Cláudia Giometti. É um prazer muito grande. Como vai a senhora? O prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês. Doutora Maria Cláudia, nós estamos nesse consultório belíssimo, suntuoso, aqui em Moema, em plena Avenida Ibirapuera. E assim, nós sabemos que a senhora é procuradíssima no Brasil inteiro, do exterior também, vem à procura de cirurgia de calvície. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito. A cirurgia de calvície acabou tendo uma procura muito grande nos últimos anos. Algumas modificações da técnica que deixaram o resultado mais natural. Você acaba perdendo aqueles aspectos do cabelo de boneca. A grande preocupação que o paciente tem é como vai ficar o aspecto estético do meu cabelo, porque eu tenho um vizinho, um parente, um amigo e fica com aquelas mudinhas, aquele aspecto de cabelo de boneca. Isso, as últimas técnicas hoje de transplante capilar totalmente descaracterizam esse aspecto. Hoje a calvície é tratada com um resultado totalmente natural, tem um aspecto que você não consegue mais identificar que aquele cabelo fez o transplante ou não. Você fala, não, é muito natural. A nossa produção, o seu Marcos Flores, entrou em contato e falou a respeito do seu consultório, a respeito da médica, da cirurgião plástica e principalmente da cirurgia de calvície, que é uma das clínicas mais procuradas em todo o estado de São Paulo. Vem pessoas que a gente sabe do exterior, inclusive. E o que a preocupação do telespectador, de quem tem esse problema de calvície, é realmente isso que a senhora falou, é a plantaçãozinha de cebolinha na cabeça, não é verdade? Aquela coisa do aritana, né? De repente faz aquele implante reto na testa. Então, e nós pesquisamos muito, o nosso produtor fez uma pesquisa muito grande. Eu quero que a senhora fale a respeito, inclusive, dessa preocupação, porque o paciente tem a preocupação da plantaçãozinha de cebola, que era uma técnica antiga. Antiga, que era um punch. Exato. Você tirava, era um aparelho que você usava, e ele saía como se fosse mudas mesmo. Então, você implantava, então ficava exatamente o aspecto de cebolinha, aquele cabelo ou cabelo de boneca que você olhava e via. Hoje, você faz um implante fio a fio. Como que você faz? Você tira uma faixa de cabelo na região posterior, você prepara com microscopia, você usa um microscópio, tira fio a fio, você pode tirar de 1 ou de 2 bulbos, e aí você consegue ter um resultado totalmente natural. Você pode passar o pente e o paciente não tem mais aquela característica. Antes não, acabava com o punch, com aquela técnica antiga, poderia ir 10, 8, 5 fios no mesmo implante. Então, dava aquele aspecto de mudinhas. Hoje, é totalmente natural. 1 a 1, e também a paciente tinha muita preocupação que se usava muito aquela rotação de retalho, não é isso? Que não existe mais hoje. Não, hoje praticamente assim, em alguns casos, o que eu vejo de rotação de retalhos hoje é na cirurgia reparadora. Lamentavelmente, a gente ainda tem alguns casos de calvície, se for lembrar, região amazônica ali, com aquela parte de escapelamento, principalmente das mulheres, que tem o cabelo preso, que fica preso nos barcos, então, às vezes, elas perdem áreas grandes ou até uma avulsão, perde todo o couro cabeludo. Então, assim, existe a técnica de retalhos, mas não na estética. A estética hoje, assim, é praticamente inexistente. A rotação daqueles retalhos antigos, que você tirava uma parte, fazia toda a linha anterior ou mesmo posterior, isso já está abolido. Doutora Maria Cláudia, a preocupação geralmente da pessoa de vir procurar uma cirurgia como essa, primeiro, é de sentir dor, segundo, o tipo de anestesia e se fica hospitalizado ou não. Não tem internação, é só o período da cirurgia, depois o paciente vai para casa, ele retorna no mesmo dia. A anestesia é anestesia local com sedação. Então, o paciente ele acaba ficando dormindo,
mas com anestesia local. A gente Sedado. faz anestesia, só a sedação para ele ficar relaxado, dormindo durante o procedimento. Acabou o procedimento, ele fica num período de recuperação, se alimenta e depois ele vai para casa. E não requer, então, internação? Não, ele só durante o período da cirurgia que ele permanece no hospital. E esse curativo é tirado no dia seguinte? Como que é feito? Cada caso é um caso, mas geralmente depois de 1, 2 dias a gente acaba retirando o curativo e já passa as orientações. Então é muito comum o paciente operar na sexta-feira e na segunda ele já voltar ao trabalho. Às vezes o curativo fica 24, 48 horas, não passa disso. Depois... Mas é muito importante a gente saber, porque assim, a preocupação realmente assim, não sentir dor. Não sente dor porque vai estar anestesiado, sedado, vai estar dormindo, descansando. É até uma forma dele dar um relaxamento, não é verdade? Exatamente. Tem alguns que adoram e ficam dormindo. Não, eu quero ficar mais um pouco aqui dormindo. E depois, no pós-operatório, tanto imediato como tardio, não é uma cirurgia dolorosa. Então, doutora Maria Cláudia, como a senhora está falando, é interessante porque não requer internação, vai embora no mesmo dia, terminou a cirurgia, o paciente vai embora para casa. A sedação, a cirurgia é uma anestesia com sedação, quer dizer, ele dorme, ele descansa. Ele fica relaxado durante o procedimento e, assim, totalmente consciente, mas relaxado, dormindo. O paciente fica sedado. E dor? Não tem dor, é uma cirurgia. Claro que o paciente vai para casa, ele vai, como qualquer procedimento cirúrgico, ele vai tomar um antibiótico profilático, ele vai tomar o analgésico, mas é só controle nos primeiros dias. Depois de 7 dias, você tira o ponto da região, em torno mais ou menos de 7 a 10 dias, você tira o ponto da área doadora, porque essa região posterior, mesmo o paciente com uma calvície avançada, a calvície ela é classificada por graus. Mesmo grau mais avançado, você ainda mantém esse cabelo. Essa região você fica. Então, é daqui, posterior. Essa região occipital aqui, que você tira o retalho para poder preparar os fios e fazer o implante. Então, assim, nessa região, em torno mais ou menos de 7 a 10 dias, você tira os pontos da área, que foi a área doadora. O implante não tem fio, não leva ponto, nada. Ele é colocado com micro agulhas e você vai fazendo fio a fio, exatamente como... A inclinação. Então, a inclinação é uma parte que é um dos diferenciais da cirurgia, porque assim, o cabelo, ele sofre, em determinadas regiões, tem um tipo de inclinação. O vórtice aqui, essa região posterior, ele tem uma inclinação, a entrada... Então, isso você acaba avaliando o paciente, vendo o tipo de inclinação do cabelo dele e mantém o implante na mesma inclinação. Eu uso o mesmo ângulo de inclinação para que fique totalmente natural. Perfeito. Então, gente, olha que interessante. Você, meu amigo, você, minha amiga, a cirurgia é praticamente indolor, porque um analgésico, um antibiótico, isso realmente tem que tomar, até mesmo até uma cirurgia de dedo, é óbvio, um corte é necessário. Não existe internação, você vai embora para casa no mesmo dia. A preocupação de ficar aquela cuia, aquela plantação de cebolinha não existe mais, não é verdade? E hoje, agora, eu entendo por que, na realidade, o consultório da doutora Maria Cláudia é super procurado, porque, assim, a técnica, ela segue exatamente a queda, sabe, não tem aquela preocupação de você sair daqui com cabelo de boneca. Não, hoje, a cirurgia plástica brasileira é uma das mais avançadas do mundo, né? Isso, assim, a medicina em si, a gente tem várias áreas aqui no Brasil que são muito avançadas, até referência mundialmente. A cirurgia plástica, sim. E a cirurgia de cabelo é uma cirurgia que tem avançado bastante. Hoje você usa não só a técnica em si, mas a gente concilia outras coisas, fatores de crescimento, que a gente está usando tanto no transoperatório, como você usa no pós-operatório, tanto em forma de loções como intradermoterapia, que seria tipo uma mesoterapia. Isso, é o mesmo princípio da mesoterapia. Hoje você pode usar um laser de baixa frequência, que também acaba ajudando no pós-operatório. Então, assim, está aparecendo uma gama muito grande de técnicas e produtos para levar essa solução cada vez mais natural. Hoje o implante é uma coisa totalmente natural. Você vê que tem pacientes que brincam, falam, olha, tipo, nasci assim, nunca fui calvo, porque você olha no cabelo... E uma coisa interessante, principalmente para o homem, é que muitas vezes, quando ele faz o implante de cabelo, ele rejuvenesce. Então você percebe que a calvície é uma coisa que envelhece. Mesmo um paciente mais jovem, ele fala, olha, doutor, eu tenho um paciente que comenta, eu tenho 20 e poucos anos e já estou parecendo com 40, estou parecendo meu tio, entendeu? E isso é um detalhe muito interessante. Às vezes o paciente
procura fazer um lifting para rejuvenescer, mas eu acabo indicando um implante de cabelo. Eu falo, olha, você vai parecer mais jovem tirando as tuas entradas do que você, às vezes, esticando, e não era aquilo que estava dando aquele aspecto de envelhecimento. Porque eu acho que a calvície, principalmente, está ligado diretamente à parte dele se olhar e se amar, se gostar, se respeitar, não é verdade? Hoje a cirurgia plástica masculina aumentou bastante. Em torno mais ou menos de 30% dos consultórios médicos hoje na área de estética são homens. Então, você vê que, às vezes, ele pede até por uma mudança de emprego, um novo casamento, entendeu? Assim, principalmente essa parte profissional. Hoje se cobra muito a aparência. Com certeza. Então, às vezes, ele fala, olha, eu tenho um currículo excelente, mas eu estou com 48 anos e eu estou velho para o mercado de trabalho. Então, muitas vezes, eles acabam procurando também, até pela aparência, não só as pessoas que vivem da própria aparência, mas para ter uma colocação melhor no mercado de trabalho. Porque eu acho que mexe diretamente com o emocional, né? Porque pode ser um jovem de 30 anos, 25 anos. Mais jovem. Eu pego paciente com 18, 20 anos que você já entra com um tratamento medicamentoso para prevenir uma calvície mais avançada. E a pessoa, ela passa a ser uma pessoa, a autoestima, ela mexe tanto com a autoestima que ela passa a ser, não é que ela deixa de ser jovem, mas ela fica com um aspecto realmente envelhecido. Ele fica mais seguro de si, né? Quando você faz um procedimento que te melhora, que você se sente melhor, isso aumenta a autoestima. E, claro, desencadeia um monte de coisa boa na vida da pessoa. Com certeza. Doutora Maria Cláudia, a gente está falando muito da cirurgia de calvície de homens, não é verdade? Transplante capilar para homens. Mas eu sei que a senhora também é muito procurada, cirurgia de calvície para mulheres. Eu quero que a senhora fale toda, porque eu sei que não é só de calvície, nós temos aí várias cirurgias de implantes para mulher. É, exatamente isso. A cirurgia, no caso da mulher, o tipo de alopecia pode ter vários fatores. Pode ser hormonal, então as mulheres geralmente naquele período climatério, menopausa, começa a cair cabelo. Pode ser uma causa estresse, que também tem perda de cabelo, pós-operatório. Tem várias processos, quimioterapia, óbvio, que todo mundo conhece. Então, assim, você tem muita coisa que você pode fazer para a calvície feminina. Desde do tratamento medicamentoso, às vezes a paciente toma um medicamento, porque assim, a calvície androgenética é aquela que aquele cabelo fica mais ralo. Geralmente, ela é ligada à parte hormonal. Então, muitas vezes, você só fazendo a intradermoterapia com medicamento, ela volta. Outras vezes, alguns medicamentos acabam resolvendo a calvície feminina, que na masculino não teria o mesmo resultado, que no caso o minoxidil. Para as mulheres, em geral, elas respondem muito bem para determinados tipos de calvície e no homem não. Então, você tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer exames laboratoriais, você tem que dosar os hormônios, ver o que está ali, quais as causas. Tem um pouco da traumática, aquela coisa desde pequena, bailarina, que puxa o cabelo para trás. As mulheres... Muita atração. Muita atração, que era principalmente as mulheres mais da raça negra, que puxava. Hoje a chapinha está aí para ajudar todo mundo, verdade. Graças a Deus. Mas, assim, a atração também é uma das causas. Então, às vezes, a gente tem paciente... Outra, lamentavelmente, aquelas cirurgias estéticas antes, que você perdia a costeleta, então a mulher fica com aquela face de lagarto. A distância da costeleta para a orelha é muito grande. Então, você olha... Então, a gente, às vezes, usa para pós-operatório tardio até de uma cirurgia estética que não teve um resultado tão bom. Muitas vezes, você só corrigindo, você já rejuvenesce mais o paciente do que a própria cirurgia que levou o próprio lifting em si. E o que é a cirurgia de pelos púbicos? Hoje você usa o transplante capilar não só exatamente para a área dos cabelos em si, do couro cabeludo. Ela faz parte de um arsenal que a gente chama de rejuvenescimento vaginal. Então, é uma cirurgia íntima, que, no caso, ela, entre vários aspectos para esse tipo de cirurgia, um deles é a colocação de pelos na região púbica. Por quê? A mulher, geralmente, nesse período climatério, menopausa, ela acaba tendo uma queda de pelos naquela região. E, às vezes, incomoda ou fica muito falho e elas não querem fazer nenhum tipo de depilação completa ou definitiva. Então, você pode fazer dentro... Geralmente, você já entra com enxerto de gordura para melhorar o volume púbico que você acaba perdendo. Sim. Fazer a parte dos grandes lábios. Hoje, você pode usar laser, o mesmo peelings para fazer o clareamento da região e a implantação de pelos para aquelas pacientes que teve uma
perda daquela região, acaba ficando, geralmente é mais falha, então a paciente se incomoda, tem um pouquinho de pelo ali, na outra região já não tem tanto, então não fica uma coisa uniforme. E dá um resultado estético incrível, você consegue refazer o Monte de Vênus, né, que é o nome para a região pública. Então, você consegue ter um aspecto bem natural. O que eu acho interessante, porque assim, a maioria das mulheres procuram para fazer depilação, não é verdade? A faixinha, tão famosa faixinha. E eu acho a depilação brasileira, exato, que é famosa no mundo inteiro. E eu acho muito importante a gente falar isso para você, minha amiga que está em casa, porque muitas vezes a gente fala, mas como? Né? Fazer um implante de pelos públicos na região pubiana, por que isso? Quando a gente não tem o problema, não acarreta absolutamente nada. Mas quando a pessoa realmente tem o problema, nós fizemos uma pesquisa antes da nossa produção, fez uma enquete com várias pacientes de várias faixas, né? E a gente chegou à seguinte conclusão: quando a gente não tem o problema, é tudo muito fácil, se torna até uma piada. E quando a pessoa tem esse problema, se torna um problema seríssimo, porque às vezes as pessoas deixam até mesmo de ter uma vida sexual ativa. Exatamente com o seu parceiro. Isso. Não é isso, doutor? É isso mesmo? Sim, e às vezes com o próprio parceiro. Hoje a gente tem essa. É exatamente isso. As pessoas às vezes saem de um relacionamento, entram naquele processo todo pós-separação, depressão, e acaba querendo fazer essa mudança toda, então você vê que aumenta muito a autoestima. E é engraçado, porque tem pacientes procurando fazer depilação a laser para tirar, e outras que ainda elas brincam, falam, nossa, me incomodava tanto, depilei tanto e hoje eu estou sentindo falta. Mas esteticamente dá um aspecto desagradável você ver uma região com falhas. Então, porque pela pesquisa que nós fizemos, a nossa produção, diz que realmente isso afeta muito o psicológico da mulher, muito Exatamente. Mesmo, né? Porque para que é um problema nós depilarmos, procurarmos o laser, né, os seus consultórios para que a gente possa fazer a bendita faixinha, deixar bem depiladinho, as que realmente têm problema, a gente verificou. Isso a senhora está confirmando que realmente traz um problema psicológico muito grande, e quando se faz, realmente a autoestima, a vontade de estar com o parceiro se torna diferente. Diferente, é claro. E o que chama atenção é que às vezes as pessoas banalizam o queixo da paciente. Ah, mas você quer fazer isso? Uma coisa que para a vizinha, para a filha, para a amiga, para a sogra, para a mãe. Nossa, mas isso parece tão... Banal. Não, e para o paciente faz uma diferença muito grande. E vamos falar agora a respeito de cirurgia de sobrancelhas. O que é a cirurgia de sobrancelha? Então, às vezes o paciente tem uma perda dessa área da sobrancelha. E a sobrancelha, ela muitas vezes pode nascer falha depois que você perde, de uma forma irregular, ou pode não nascer mais. Então, assim, tiveram muitas pacientes que há 2, 3 décadas era moda raspar a sobrancelha para fazer só aquele fiozinho, aquela coisa. E hoje elas acabam tendo um aspecto de sobrancelha falha. Outra coisa também, que tem pessoas que geneticamente não tem, ou tem uma falha bastante grande nessa região. Tem pacientes também com sequelas de queimadura. A queimadura, muitas vezes, na face, é a região dos pelos. Então, tem muito paciente que acaba perdendo a sobrancelha. Então, a gente usa não só a parte reparadora, para pacientes que tiveram traumas ou mesmo uma queimadura, como na parte estética. E tem paciente que já não tem mesmo. Então, às vezes, você vê até homens que vêm, que só tem sobrancelha até uma determinada região, até geralmente o meio, e aí às vezes eles nem percebem a diferença que faria. Então muitas vezes a gente orienta, olha, isso daqui está faltando, porque tem todo um design, isso vem desde a época de Leonardo da Vinci, que fez toda a parte, o homem vetrusiano, aquela coisa de você definir a simetria da face. Então, assim, uma das coisas também a gente acaba indicando, não só para rejuvenescimento, mas para a área estética, e faz uma diferença muito grande. Doutora Maria Cláudia, pelo que eu entendi, vamos supor que eu tenho uma falha uma falha acentuada. Eu tenho sobrancelha aqui no início, tenho aqui no finalzinho, mas de repente eu tenho uma falha grande, acentuada realmente. Pode-se mexer só no local da falha? Exatamente, você pode fazer. E uma coisa que a gente percebe, com o passar dos anos, as mulheres também, naquele período de desequilíbrio hormonal, na parte climatério e menopausa, elas começam a perder a parte posterior, a cauda da sobrancelha. Se você reparar, exatamente isso. Você pode ver uma paciente com uma foto de 15, com 30, quando você chega a 45, se você vê com 60 anos, você vê que ela já perdeu pelo menos 1/3 da sobrancelha. Não só ficando essa rarefação dos pelos, mas a perda da cauda da sobrancelha. Isso é bastante comum também nesse período. Então, assim, muitas vezes você acaba fazendo áreas localizadas, desde uma
refazer totalmente a sobrancelha, no caso de uma queimadura, de uma avulsão, como você pode fazer áreas isoladas. Então, o que eu acho super interessante é que você pode, se você de repente perdeu ou por tirar demais a sobrancelha durante muito tempo, ou sofreu algum tipo de acidente, enfim, o que a gente pode ver é que pode voltar a ter uma sobrancelha normal. E as pessoas nem sabem que isso existe. Exato, porque muitas vezes as pessoas usam os artifícios de fazer aquela sobrancelha definitiva, que fica aquela coisa pesada, né? Você olha, a pessoa faz aquela coisa, aquele desenho, fica uma coisa muito artificial, muito pesado no semblante da pessoa. Às vezes o que eu percebo é que muitas pacientes procuram para fazer o implante por causa da mudança da pigmentação, que elas até falam, olha, no começo eu gostei, mas depois ficou azul, ou mudou. Geralmente é aquela coisa da sobrancelha azul. Então, às vezes, elas chegam e falam, doutora, eu não aguento mais minha sobrancelha azul, o que eu posso fazer para modificar? Então, a gente acaba fazendo. O detalhe só é que, assim, o pelo, como o do cabelo, é uma área que sempre vai crescer. Então, o paciente, depois, ele tem que aparar, tanto a sobrancelha como a região pública. Mas, em geral, é legal porque você pode manter o design que você quer. E essas duas, nós falamos da cirurgia de calvície, que é com anestesia local, essas duas, tanto a de sobrancelha e a pública também? Todas as cirurgias de transplante capilar hoje, seja ele para que área que você for usar, você faz com anestesia local e sedação para um conforto do paciente. É legal, ele está dormindo, ele fica relaxando ali enquanto o procedimento está sendo realizado. Doutora Maria Cláudia, olha, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, olha, muitas e muitas horas, porque assim, o que nós estamos fazendo aqui é informando a você, nosso telespectador, nosso amigo, nossa amiga, para que você realmente saiba, hoje, qualidade de vida é um dever nosso, da gente se amar, da gente se respeitar, de buscarmos, escolhermos realmente. Mas a primeira coisa que você faz, liga para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Primeiro item, gente. Nós estamos aqui com a doutora Maria Cláudia. É uma pessoa assim, super, mas super mesmo, que os pacientes todos que estavam aqui, nós conversamos, batemos um papo, ela é procuradíssima, de uma simplicidade, de uma grandeza, e como cirurgiã, indiscutível. Mas você em casa, nós vamos deixar no nosso GC o site, os telefones, porque isso aqui é de utilidade pública. Mas a primeira coisa que você faça, antes de qualquer cirurgião plástico, liga para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se informe quem é seu médico, peça o CRM, forneça o nome dele, onde se encontra e tenha realmente conhecimento com quem você vai fazer a sua cirurgia. Porque hoje, eu acho que a gente procurar a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, é função nossa, de nós melhorarmos a nossa alma, não só nossa estética, mas o nosso espírito. Mas, assim, mesmo sendo um grande cirurgião plástico, sendo uma pessoa boníssima, sabe, solicite as informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Está no nosso GC, o site, para que você possa conhecer muito mais a respeito dessas cirurgias. A obrigação é nossa, a obrigação é só nossa. Não permita que vizinho daqui, vizinho dali, porque amiguinha, porque na televisão. Não. Saiba aquele profissional que você realmente vai buscar para a tua melhor qualidade de vida. Doutora Maria Cláudia, muito obrigada, que eu posso dizer, mais sucesso, a senhora já é um sucesso grandioso, que Deus continue abençoando grandemente a você e essa equipe maravilhosa que você tem, essa assessoria que você dá, não só como um grande cirurgião plástico, mas como ser humano, aqueles que se achegam aqui para buscar realmente uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisarem, para informar a população sobre cirurgia plástica. Mas o site da Sociedade Brasileira é super completo, é muito acessível. E outra, procure um médico, tire suas dúvidas, volte quantas vezes você quiser, veja pacientes operados. Hoje, no Brasil, só não é bem operado quem não quiser. Exato, e como eu disse e continuo dizendo, a obrigação é nossa, buscarmos a nossa autoestima, uma melhor qualidade de vida, mas principalmente buscarmos quem é esse cirurgião. Em primeiro lugar, ligue, acesse Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E para você, o meu carinho e até o próximo programa. Isso é qualidade de vida, é Quality by Maracedro. Mais um programa Quality by Maracedro. Olá, Mara.
Marco Flores, repórter de campo. Estamos hoje aqui no Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer, Cândida Bermejo Camargo. Estou entrevistando Marcelo Soares, um mágico que veio doar um pouquinho do seu tempo, numa época tão corrida, né, Marcelo? Exatamente. Para alegrar as crianças aqui. Marcelo, fala um pouquinho do seu trabalho. E o que você sentiu hoje, a sua emoção aqui com essas crianças maravilhosas que aguardavam você ansiosamente? É uma satisfação fazer mágica para crianças, né? Ainda mais sabendo que são crianças carentes, crianças com câncer. Aqui na casa, Centro de Apoio à Criança Carente com Câncer, né? Eu trabalho com mágica já há mais de 15 anos, né? Comecei minhas mágicas muito cedo, né? Aos 20 anos, entre 15 e 20 anos, né? Sempre gostei de mágicas e comecei a me desenvolver através de um curso na Academia Brasileira de Artes Mágicas, né? E de lá para cá venho fazendo alguns eventos, festas infantis, festas em família, escola, em qualquer lugar, né? Mas é isso. Eu gosto, é uma emoção muito grande, tá compartilhando a arte da magia. Vem trazer alegria para as crianças que ficam aguardando, que são crianças que vêm de fora do estado, vêm de longe e ficam aqui, assim, não sozinhos, eles compartilham o espaço com outras famílias, né? Mas quando vem uma festa como essa, de confraternização de final de ano, que vem mágico e outras atrações, acho que é uma coisa, assim, bem... gratificante, né? Satisfatório, né? Gostoso de fazer, né? Saber que as crianças vão ter um momento de magia, né? Dentro de si, né? E a mágica ela tem a capacidade de fazer isso, como as outras artes também, né? Mas a mágica ela mexe com mistério, né? E o mistério dentro da criança ela se transforma depois da mágica em emoções que fazem ter satisfações, prazeres, enfim. E eles ficam entretidos, porque eu vi a corda que você emendou, quer dizer, eles ficaram bem entretidos. A corda tricolor, né? Todas as mágicas, de uma forma geral, chama muito a atenção delas, né? Não só das crianças, como dos adultos também, né? Eles gostam muito, fazem muito bem para eles, para a alma. Ok. O telefone de contato é o 98813-8575, São Paulo. Quer deixar algum recado para as crianças daqui da casa ou outras crianças que estejam nos assistindo? Um bom Natal para todos, com muita magia. É isso aí, obrigado.